É incrível como muitos dos países do terceiro mundo estão em sentido contrário para o desenvolvimento. Isso porque muitos dos problemas básicos da população, como a fome, desemprego, má distribuição de rendas, problemas na área de saúde, educação, até hoje são como uma miragem, ou meio que uma utopia. E muitas dessas situações acabam por levar milhares de famílias à devastação, ao crescimento migratório, à busca por melhores condições de vida em países diferentes e o que torna praticamente muito difícil o grande crescimento nesses próprios países. Com isso, eu apresento para vocês Angola e por que muitas das populações são obrigadas a assaltar até caminhões de bens alimentares. Angola é um país que fica na África Austral, sendo que boa parte da sua história foi coberta por guerras, desde a luta pela descolonização, como a luta civil que levou milhares de pessoas à devastação, deixando um grande índice de pobreza extrema. Atualmente, a população gira em torno de 30 milhões de habitantes, segundo o Instituto Nacional de Estatística. Desde os finais de 2014, o país acabou entrando numa profunda crise econômica, financeira e cambial, provocada pela queda do preço do barril de petróleo no mercado internacional, que foi até os dias de hoje o porto seguro da governação do mesmo país, deixando de apostar nos recursos humanos, que são as pessoas, bem como olhar sobre as outras necessidades básicas da população. Atualmente, o país apresenta uma taxa de incidência de pobreza de 41%, ou seja, 4 em cada 10 angolanos têm um nível de consumo abaixo da linha de pobreza, o que equivale a 12 mil kwanzas, a moeda de lá, e em reais seria mais ou menos 120 reais. Só para ver que é muito pouco. Isso porque mais da metade da população reside em zonas rurais. No que toca à educação, o nível de escolaridade está claramente associado à situação de pobreza. Quanto mais elevado é o nível de escolaridade da população, mais baixo é o nível de pobreza. 57% da população não possui nenhum nível de escolaridade e 55% com ensino primário é pobre. Apenas 17% da população que tem um ensino secundário ou acima também se encontra em situação de extrema dificuldade, o que leva muitos a nem chegar a terminar sequer a universidade. Muitos são os que tendem a pesquisar por bolsa de estudos, assim como eu, para não só ter uma educação melhor, como também ajudar a sua população, lembrando que existem sim possibilidades do país melhorar esse setor da educação, mas o que dizer dos programas de governação? O que torna muito mais difícil alcançar o crescimento, porque a camada jovem, trabalhadora e promissora acaba se perdendo pela diáspora, dando seu esforço naqueles países, sendo hoje vistos como a esperança de suas famílias. Mas o que realmente preocupa são os alimentos da cesta básica que cada dia estão mais caros e o pico da pobreza só vai lá para cima, o que vem gerando um grande descontrole total no país, e hoje o país tem observado fenômenos que se mostram quão a população está cada vez mais pobre e poucos são os que conseguem ter pelo menos um pão na mesa sequer, fazendo com que caminhões de bens alimentares se tornem vítimas dessa má distribuição de renda. Só vendo as imagens para perceber como é difícil viver num país onde as pessoas não têm condições sequer de manter a sua mesa farta, de poder saber o que vão comer no dia seguinte. Que tragédia. Para quem não conhece, vai achar que são atitudes totalmente erradas da população, mas são bens alimentares que caíram de alguns caminhões à beira da estrada e a população aproveita para tirar 1, 2 a 3 sacos e levar para casa. Atualmente, caminhões são obrigados a andar escoltados pela polícia para que situações do gênero não voltem a acontecer. E pasmem que até o próprio presidente já chegou a dizer que o país vive em uma situação de fome relativa, ou seja, como se não existisse, o que mostra uma extrema ignorância e atitude desumana para com a população que hoje não se cala, clamando por uma Angola melhor. Angola tem condições e potencial para ambiciar a produtividade agrícola e volume de produção muito mais elevado, assim como em outros setores como educação, saúde, economia, entre outros. O governo até já tentou implementar programas que visavam diversificar a mesma economia, reduzir as importações, aumentar a produção interna, também exportar, sendo que a agricultura é uma das apostas, mas existem obstáculos dentre elas. Muitos desses obstáculos estão inerentes ao não acesso à tecnologia, à
baixa formação e capacitação de técnicos, produtores rurais, porque a maior parte de pessoas vivem nessas zonas rurais e não só são de certa idade. Mas então, como melhorar essa má distribuição de renda que só aumenta o índice de pobreza extrema, fazendo a população recorrer a atitudes erradas para saciar a fome? Essa não é a Angola que todos sonham, não é a Angola que em cimeras mundiais apresentam. É um país que pode muito mais, basta que todos façam a sua parte. Hoje o país é palco de manifestações e contraposições ligadas a quem governa por deixar o povo viver nessa extrema dificuldade, sabendo que o país pode muito mais se quiser. Sonhos são quebrados, populações sem esperanças, mortes por doenças, assassinatos, opressão por quem levanta a voz por clamar por uma Angola melhor. Até quando países do terceiro mundo vão continuar olhando o desenvolvimento como uma utopia? Até quando vamos ver essas realidades nesses países? Até quando milhões de pessoas terão que cair na lama para que outras pessoas brilhem? Ainda traremos mais vídeos aqui no canal sobre esses assuntos e muito mais, então não esqueça de fortificar o canal para que mais vídeos sejam feitos para informar e entreter você. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Cuidem-se. Valeu!